Boa noite a todos, amigos. Aqui da Casa Espírita Allan Kardec de Botucatu. Hoje, dia 15 de setembro de 2024, 19 horas e 30 minutos. E o tema que nós trazemos hoje para a nossa reflexão é: todos os caminhos nos levam a Deus. Todos os caminhos nos levam a Deus. A grande obra divina divide-se em duas: a criação e as criaturas. No princípio, Deus fez surgir o fluido cósmico universal e partes desse fluido se transformou nas estrelas, nos planetas, nos satélites, ou seja, em tudo aquilo que nós denominamos como natureza. A natureza está então classificada como uma criação de Deus. Por outro lado, as criaturas de Deus tiveram a sua origem como princípio inteligente e, ao longo dos milênios, galgaram patamares no reino mineral até estarem aptos a receber o fluido vital e habitarem, em seguida, o reino vegetal. Extenso período, os princípios inteligentes labutaram como vegetais, até adquirirem a mobilidade e começarem, assim, a sua incursão no mundo animal. Ao receber, então, do Criador a consciência e o livre-arbítrio, o princípio inteligente do reino animal pôde, a partir de então, se vestir de um corpo humano e, a partir daí, passou a ser denominado de espírito quando está no mundo espiritual e também chamado de alma quando ele está encarnado, fazendo uso de um corpo de carne, ou seja, um corpo humano. Se nós analisarmos todo esse preâmbulo que acabei de fazer, podemos claramente observar que houve lá atrás um início, um começo de tudo. Tanto dos fluidos, também chamados e conhecidos como energias, como os princípios inteligentes, chamados de inteligência. E já se passaram bilhões ou talvez até trilhões de anos desde aquele começo, aquele princípio, até se chegar aos dias atuais. Observando isso, podemos ter a certeza que Deus, o Criador, minuciosamente planejou a criação e as criaturas, com regras científicas e regras morais, para que tudo caminhasse partindo lá do princípio, do nada, do início, até atingir este universo infinito de constelações, estrelas, planetas, bem como as correspondentes criaturas que neles habitam. Qualquer acontecimento ou evento que saísse uma vírgula fora do planejado poderia desencadear uma sequência de desastres, desvirtuando o plano divino. E se isso acontecesse, o planejador não poderia ser considerado Deus, porque ele não teria feito isso com perfeição. Para que tudo transcorresse e se realizasse com a perfeição que vem ocorrendo, nosso Pai Maior criou leis divinas que regulam e administram toda a criação e as criaturas. Mas o que é uma lei? Bom,
Em direito, se define uma lei como uma regra ou uma prescrição emanada de uma autoridade soberana. Mas, diferentemente das leis humanas ou mosaicas, que estão sujeitas a alterações e que foram criadas para atender às necessidades dos homens e mulheres ou humanos de um determinado tempo ou período. Por outro lado, as leis divinas, que foram criadas pela autoridade soberana do universo, o nosso Pai, elas são eternas, são imutáveis, são justas e naturais, tal como o Criador de tudo. Mas como são divididas, então, essas leis naturais ou leis cósmicas? Nós temos muitas. Citando, por exemplo, a lei do amor, a lei de justiça, a lei de caridade, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei da liberdade, a lei da sociedade, a lei da igualdade, a lei da reprodução, a lei da conservação e também a lei da destruição e também a lei do progresso. E vamos então nos fixar nessa última, a lei do progresso. Progresso significa evolução intelectual. Progresso significa evolução intelectual, que ocorre por meio do desenvolvimento da ciência e da tecnologia. E progresso significa também evolução moral. Então, progresso também significa crescimento moral, que se desenvolve através da nossa reforma íntima, da nossa melhora. A lei do progresso tem como característica o determinismo filosófico de que todos os seres dos cosmos, todos os seres, então nós estamos falando de criaturas e de criação, todos os seres dos cosmos estão fadados ou estão destinados a progredir. Estão destinados a chegar à angelitude. Estão destinados a atingir a felicidade eterna. Estão destinados a atingir a perfeição, tanto criação quanto criaturas. É comum se fazer a seguinte pergunta: mas onde está escrita essas leis? Seria em algum lugar no plano físico, aqui na Terra? Ou em algum outro lugar no universo? Ou então no mundo espiritual que não vemos? E a resposta é: nenhum desses três lugares. As leis, elas estão registradas na consciência de cada um dos espíritos. As leis estão registradas na consciência de cada um de nós. Melhor compreendê-las, o espírito ele tem que progredir moralmente através da evolução interior e do autoconhecimento, e também progredir intelectualmente através dos estudos de todas as leis. É para isso que, em diversas épocas da história da humanidade, Deus tem enviado ao nosso planeta Terra espíritos missionários que, reencarnados das diferentes áreas do saber, vêm até nós para nos ensinar. Mas, desde as épocas mais remotas, a ciência humana tem se dedicado exclusivamente ao estudo dos fenômenos do mundo físico, suscetíveis de serem, então, examinados pela observação e pela experimentação. É o que existe no mundo físico que a ciência pesquisa. Os homens de ciência deixaram de lado
E aí então ficou somente e apenas a cargo das diversas religiões o trato das questões metafísicas e espirituais. E que por essa divisão entre religião e ciência faz com que a humanidade entenda menos as coisas que transcendem a matéria, entendendo então muito pouco sobre as leis divinas. Nosso irmão maior Jesus disse assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o nosso irmão quis dizer com isso que, se nós seguirmos o seu modelo de vida, se nós acompanharmos ou imitarmos os seus comportamentos, os seus ensinamentos, nós estaremos no chamado caminho certo, ou seja, no caminho que nos leva a Deus. Então, quando nós conseguimos fazer aquilo que chamamos de reforma íntima, estaremos, sim, no caminho, né, ao lado do Mestre Jesus. Mas nós não viemos aqui hoje falar de reforma íntima, nem falar de caminhar na senda de Jesus. Não. O tema de hoje é parecido na frase, mas ele tem uma palavrinha a mais que muda todo o foco desta nossa preleção. Porque o tema de hoje não é estarmos caminhando ao lado de Jesus ou o caminho que leva a Deus. Não. O tema de hoje é todos, repetindo, todos os caminhos nos levam a Deus. Todos os caminhos nos levam a Deus. E é sobre isso que eu vim falar com você. Nossa, mas essa afirmação é forte, hein, Heitor? Sim, eu também acho que é uma afirmação muito forte e até ousada da minha parte. Então você está querendo dizer que aquele que rouba, aquele que mata, ou então que estupra, que age com violência, que abandona até seus filhos, entre outros delitos. Você está dizendo que ele está no caminho que leva a Deus? O que vocês acham? Pensem nisso. Eu respondo que sim. Eu respondo que eles também estão no caminho que leva a Deus. Eles também estão no caminho que leva a Deus. Vamos recapitular. Jesus afirmou que todos nós somos deuses e que podemos fazer tudo o que ele faz e muito mais. Todo mundo concorda, todo mundo lembra disso. Lembra de já ter estudado. Se o nosso Criador fez um planejamento de milhões de anos para a vida espiritual de seus filhos, que serão um dia deuses perfeitos, vocês acham que neste planejamento poderia haver alguma falha? Poderia. Se tiver uma falha, não é Deus. Deus falha, Deus é perfeito. E ele fez esse planejamento para todos nós. Heitor, mas Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. E a gente, com esse livre-arbítrio, a gente faz muita besteira, né? Sim, a gente faz, todos nós. Ninguém aqui que eu conheço está livre de fazer besteira, só Jesus. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio. Só que, se analisarmos, o livre-arbítrio é um livre-arbítrio relativo. Porque nenhum pai que ama o seu filho daria a ele uma liberdade que possa o destruir. Nenhum pai faria isso. Um pai que ama, não.
E eu tenho certeza que também não Deus nos deu o livre-arbítrio, mas não para que esse nos destrua. Nós espíritas já sabemos uma coisa muito importante. Nós sabemos que ninguém passa nessa vida por aquilo que não tenha que passar. Porque Deus, nosso Pai, não permite isso. Nenhum pai deixa um filho se machucar. Se machuca, acontece, mas não deixa. Se ele puder, ele não deixa. E Deus é perfeito e Deus não deixa que isso aconteça. Então, nenhuma coisa acontece que nós não tenhamos que passar por aquilo. Se explica que uma pessoa que mata ou rouba, mesmo assim, ele está no caminho que nos leva a Deus. Como se explica isso? Muito bem. Então vamos esclarecer sobre isso. Vamos nos socorrer com o nosso querido irmão Chico Xavier, que nos ensinou a todos assim. Nós estamos no momento certo, no lugar certo e na situação certa. Não foi isso? Todos nós estamos no momento certo, no lugar certo, na situação certa. Foi isso que ele nos ensinou. Então, isso serve para toda e qualquer situação. Ele não disse, às vezes nós estamos no lugar certo, às vezes nós estamos no momento. Não, não disse isso. Ele afirmou categoricamente. Todos nós estamos no momento certo, no lugar certo, na situação certa. Então, tudo aquilo que está acontecendo comigo, eu tenho que passar por aquilo. Mesmo usando meu livre-arbítrio. Então, todas as criaturas de Deus, sejam animais ou humanos, estão hoje na situação que deveriam estar. Estão no seu grau de evolução. Estão aonde a sua evolução permite que ele esteja agora, seja humano ou animal. Vejamos primeiramente os animais, onde temos algum, por exemplo, como o leão, que é altamente letal para aqueles que dele se aproximam. O leão está na situação dele, que ele é um perigo para quem dele se aproxima. Por outro lado, na humanidade, nós temos aqueles que ainda vivem em estado selvagem. Estou falando aqui do planeta Terra. Vivem ainda em estado selvagem como silvícola. Outros em aldeias. Outros em lugares distantes das civilizações. Outros em cidades médias ou em grandes cidades, metrópoles, que são rodeadas por favelas ou bastiões de pobreza onde impera a violência. Cada um, cada um de nós está onde deveria estar, convivendo com quem deveria conviver, com a permissão e a vontade de Deus. Sofrendo ali naquele local as influências boas e más, mas sofrendo as influências que ele precisa para continuar aprendendo. Vocês já viram alguma pessoa que nasceram e cresceram em situação de pobreza e que, num determinado momento da vida, estava naquele lugar certo e aproveitou uma oportunidade, conseguiu fazer sucesso e ganhar dinheiro? Chamamos isso de new rich, né? Novo rico, que de uma hora para outra ficou rico e era muito pobre. Vocês já viram alguém assim? Acho que todos nós vimos, né? Então, muitas dessas pessoas, quando chegam
na situação que estão, ou seja, no alto, eles olham para trás ou para baixo e veem aqueles que continuam na pobreza. Muitos deles, inclusive, são seus familiares. E ao invés de sentir piedade, compaixão, o que eles sentem? Nojinho. Sentem nojinho daqueles que vivem hoje o que ele vivia. Não quer nem chegar perto. Pois é. Eles sentem, não estou dizendo todos, eles sentem repulsa por aqueles que estão ainda passando por aquilo que eles já passaram. Eles sentem repulsa por aqueles que estão na situação que eles já estiveram e ainda julgam e criticam. Não é assim? Então, voltemos à resposta sobre aqueles que matam, roubam e agem com violência. Vamos pensar nas nossas vidas passadas. Suponhamos 50, 100 vidas passadas para trás. Quem pode afirmar que ao longo dessas últimas vidas nunca roubou? Quem? Quem que nunca matou? Quem pode acreditar que nunca fez isso em vidas passadas? Ou nunca foi violento com outro irmão? Quem? Acho que ninguém, né? Pois bem, todos nós podemos ter certeza que éramos muito pior do que nós somos hoje. E que provavelmente cometemos, sim, todos esses delitos que estamos citando. Então, se cometemos, e ao longo das vidas e do tempo, nós fomos ajudados, às vezes por irmãos espirituais, ou então nos mirando em algumas pessoas que se comportavam melhores que nós, então fomos seguindo os seus exemplos. E passadas tantas vidas, hoje já não cometemos mais esses crimes. Essa realidade que temos hoje não nos permite, não nos é lícito olhar esses que fazem isso ainda e sentir nojinho deles. Ah, ele é criminoso. Ah, ele rouba. Ah, ele matou não sei quem. Porque Deus permite em um mesmo planeta, ou país, ou numa mesma cidade, a convivência daqueles bem menos evoluídos e em escala até aqueles mais evoluídos. Para que o que está no degrau de cima sirva de exemplo para o que está no degrau de baixo. E ele vê que ele pode alçar aquele degrau de cima e seguindo o exemplo e subindo. Ao compararmos os habitantes do planeta, nós podemos dizer que as pessoas que convivem neste planeta têm um grau, na sua maioria, médio de evolução, como nós. Se nós pensarmos na evolução de Chico Xavier, Bezerra de Menezes, João Paulo II, Gandhi, Buda e por aí vai, nós veremos de imediato que a evolução deles é bem maior do que a nossa. Claro. Se nós pensarmos então em Jesus, Mãe Maria, os apóstolos, veremos então que a evolução deles é muito maior ainda do que esses que nós citamos. Então, eu, Heitor, pergunto: como é que nós, medianamente evoluídos, que já não matamos, não roubamos, tá? Mas ainda erramos, pecamos, pensamos coisas erradas e assim por diante. Como é que nós, medianamente evoluídos, nos sentiríamos se esses irmãos de evolução maior do que a nossa
A olhar para o que nós ainda fazemos, pensamentos maus, coisas erradas às vezes, né? Respondemos com falta de educação, não fazemos a caridade. A olhar para o nosso atraso, eles sentissem nojinho de nós. Não seriam evoluídos. Entende? Se eles sentissem nojinho das coisas erradas que nós ainda fazemos, e se eles nos chamassem de atrasados, de irmãos errantes, irmãos pecadores, como nós chamamos o outro de criminoso, assassino, e assim por diante. Como é que nós iríamos nos sentir? Nós iríamos pensar que esses nossos irmãos mais evoluídos não eram tão mais evoluídos, porque eles não teriam paciência de esperar o nosso aprendizado, não teriam tolerância com os nossos erros, não teriam compaixão pelas vicissitudes que nós ainda cometemos. Mas eles são evoluídos e têm sim paciência, tolerância, compaixão. E além disso, estão sempre do nosso lado, nos ajudando para o nosso aprendizado e a nossa evolução. E eles fazem isso por quê? Eles fazem isso por um único motivo: porque eles já aprenderam a amar. Eles já aprenderam a amar, seja quem for. E quando a gente ama outra pessoa, a gente consegue ser indulgente com ela. A gente amando, a gente consegue ser indulgente com o outro. Mas o que é indulgência mesmo? Indulgência é enxergar o outro na evolução que ele está. Simples assim. Então, indulgência é não exigir do outro aquilo que ele ainda não aprendeu a fazer. Se eu olhar para uma criança de primeiro ano do grupo, eu estou vendo uma criança de primeiro ano. Se eu quiser que ele faça a regra de 3, raiz quadrada, né? Tirar ângulo. E eu ainda vou chamar ele de burro, porque ele não sabe fazer. Mas como que ele vai saber se ele não aprendeu ainda? Não teve a oportunidade de chegar na fase de aprender isso. Então, indulgência é ver o outro no grau de evolução que ele está e tratá-lo como tal, como a gente trata as crianças de primeiro ano de grupo, sem exigir deles aquilo que eles não sabem ainda. Então, ser indulgente é não exigir do outro aquilo que ele ainda não aprendeu a fazer. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 16, diz que a indulgência é um sentimento doce e fraterno que todos devem alimentar com o próximo, com os seus irmãos. A indulgência não vê os defeitos de seus irmãos. E se vê, evita de criticar, de ficar falando dele. Porque ter indulgência é ter caridade, é ter compreensão, é ter perdão, ou seja, é amar ao próximo. Sentindo falta que parece ainda faltar mais algum esclarecimento, você poderia me perguntar assim: Heitor, então eu vou ver a pessoa fazendo algumas coisas erradas. E aí eu vou ter que achar que está tudo certo. Porque você está dizendo que todos estão no caminho que leva a Deus. Vou dizer, sim, ele está no caminho que leva a Deus.
Só que ele ainda está cometendo erros, como nós já vimos e já cometemos em vidas passadas, e fomos ajudados para aprender a evoluir e chegarmos até aqui. Ele está numa situação hoje que eu já estive. Compete a nós agora, que já passamos, já não somos mais alunos de primeiro ano, a servir de exemplo e ajudar aqueles que ainda estão um degrau abaixo de nós na escala. Ah, mas o que eu posso fazer para ajudar um criminoso? Eu respondo que nós podemos fazer muito. Podemos fazer muito. Se nós não estivermos dominados pela inércia, pela preguiça. Se não tivermos dominado por isso, nós podemos fazer muito. Pensemos, a maior força que existe no universo é chamada de amor, certo? E a arma mais poderosa que existe é a oração. Com isso, nós podemos orar por eles. Nós podemos procurar amá-los do jeito que eles são. Não é isso? Quando eles estiverem, por exemplo, num presídio, em reclusão, se nós não tivermos inertes, nós podemos ajudar os seus familiares, os seus filhos, principalmente, para que não enveredem pelo mesmo caminho, com atividades que os tirem dessa situação. Nós podemos também, se quisermos, pressionar os legisladores para que façam leis que obriguem que os presídios sejam ambientes que realmente recuperem muitos detentos. A gente sabe que muitos são resistentes, né? E dificilmente vão ser nessa vida recuperados. Mas muitos poderiam ser recuperados se nós realmente exigíssemos que lá dentro pudesse ter trabalho, estudo, um monte de coisa que pudesse recuperar alguns para a vida normal. Então, se nós começarmos a olhar nesse sentido, cada um de nós pode ter mais alguma ideia e criando de ajudar esses irmãos que estão hoje ainda na situação que nós estávamos. Eu já ouvi pessoas dizendo que a justiça dos homens tinha que pegar todos os criminosos que eu citei acima, botar todos eles num paredão e fuzilar todos eles. Eu já ouvi. Alguém já ouviu isso? Quantas e quantas pessoas não falam assim? Aí eu fico pensando, e se nas nossas vidas passadas, quando nós fazíamos a mesma coisa que eles fazem hoje, se tivessem nos colocado num paredão a cada erro que cometemos no passado e nos fuzilassem, nós, com certeza, não teríamos tido a chance nem a oportunidade de progredir ao ponto de estarmos no estágio que estamos hoje. Então, se nós já fomos beneficiados no passado pelo bom exemplo, pelos ensinamentos e pela indulgência dos nossos irmãos mais elevados, por que nós não podemos fazer o mesmo hoje? Por que nós não podemos dar a chance para aqueles que ainda precisam subir esse degrau que nós já subimos? E já indo para o encerramento, eu reafirmo: todo caminho leva a Deus.
todo caminho leva a Deus. Porque o mal verdadeiramente não existe. O que existe é a ausência do bem. A ausência do bem. Aqui, quando a gente não está fazendo um bem, a gente classifica que estamos fazendo um mal. Então, o que existe é a ausência do bem. Como também não existe a escuridão, as trevas, mas sim a ausência da luz. Porque todos nós somos luz, mas quando nós não a pomos para fora, nós estamos tendo a ausência da luz e aí chamamos de treva. E voltando aos animais, o leão, que demos aqui como exemplo, ele não ataca porque ele é mau, mas sim porque é do seu instinto atacar quando tem fome. Mas nós não vamos, por isso, pegar todos os leões e pôr num paredão e matar todos os leões. Não faz sentido. Mas nós vamos sim, para que ele não nos ataque, preservá-los, colocá-los num ambiente, fechá-los, dar a ele condição, né, básica, pelo menos, de sobrevivência e dar o que ele precisa. Então, o leão que ataca, que mata, também está no caminho que leva a Deus, no caminho da evolução. Um dia ele vai chegar a ser humano e assim por diante. O mesmo se dá com nós, os humanos, que moralmente ainda não evoluímos ou não evoluíram e que ainda praticam o mal, mesmo já tendo o livre-arbítrio. Nós temos que, com esses irmãos que ainda praticam muito o mal, limitar os espaços deles para dificultar ou impedir que façam mal a outras pessoas. Eles são nossos irmãos, são filhos de Deus, que não aprenderam ainda a praticar o bem. Estão em um estágio de evolução que a maioria de nós já ultrapassamos. O Espiritismo nos conta que os espíritos umbralinos ou trevosos, como queiram, vivem em lugares onde todos se assemelham, tá? Todos se assemelham, todos têm o mesmo nível de maldade. E por isso eles vivem se digladiando, se atacando entre si, o tempo todo. Até que um dia, esgotados de tanto sofrimento, eles se cansam, imploram, eles rogam, pedem clemência e gritam por socorro. Aí são socorridos. O caminho que leva a Deus pode ser mais curto para uns, mais longo para outros, mas todos atingiremos a evolução maior, chegando assim mais perto de Deus, seja qual for o caminho, porque todos os caminhos levam a Deus. Uma criança, quando está aprendendo a andar, os pais ficam em volta. E quando a criança cai, eles esperam para ver se a criança consegue levantar sozinho, para aprender a se levantar. E se não conseguem, eles ajudam a levantar. Assim também age conosco nosso Pai Celestial, pois nós também somos crianças espirituais. Estamos aprendendo a andar na vida espiritual. E muitas vezes
tropeçamos, caímos, levantamos e às vezes nem conseguimos levantar sozinho. Então, com suas mãos benditas, Deus nos abençoa, nos ampara e auxilia, até que um dia nós ganhemos autonomia na nossa extensa caminhada que temos que percorrer. Confiemos em Jesus quando ele disse: nenhuma ovelha de meu Pai se perderá. Nenhuma ovelha do rebanho de meu Pai se perderá. E Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Muito obrigado.